Olá, hoje é dia da gente falar de esporte, especialmente de jiu-jitsu. Meu convidado resiliente, persistente, confiante, natural de Birigui, São Paulo, filho da dona Stefânia e seu Ademir, é formado em História, faixa preta de Karatê e Jiu-Jitsu. Marido da Kelly, é professor de artes marciais, foi líder da terceira maior equipe de artes marciais do Rio Grande do Sul, fundador do projeto social Golden Boys, multicampeão de Jiu-Jitsu e Karatê. Pai da Manu e do Marcos, teve uma infância humilde. Saiu de casa com 18 anos e sua namorada grávida. Teve uma vida simples, tranquila, gosta de lutas, esportes e confraternizar com os amigos. Para o futuro, pretende formar campeões dentro e fora dos ringues e tatames. Hoje teremos uma conversa de peso com Márcio Mendonça. Mestre Márcio Mendonça. Mestre ainda não. É um grande prazer te receber aqui para essa conversa de peso, Márcio. Muito obrigado, prazer é todo meu, Rodrigo. Eu gostaria até de iniciar falando sobre a palavra mestre, né? Porque existe um grande equívoco. Só a palavra mestre, muito usada superficialmente por muitos professores, né? Que não são mestres, né? E a gente tem uma tradição da arte marcial, verdadeira arte marcial, de chamar realmente a pessoa de mestre, nosso professor de mestre, né? Quando ele atinge um certo grau dentro da arte marcial, sabe? O que falta para ti, então, para chegar lá? Faltam uns 30 anos. Mesmo? Sim. Mas a idade é um critério? Sim. Idade é um critério. Ah, é? Por isso que eu digo que, erroneamente, né, muitos professores são chamados de mestres. Inclusive, professores que não têm nem qualificação para serem chamados de professores. Então, a gente tem instrutor, professor sênior, professor master e o grande mestre. São anos dentro dessa vida, anos. Para te ter uma ideia, para mim ainda faltam uns 30 anos para ser chamado de mestre. 30 anos. Claro que a gente fica feliz, é lisonjeiro, né, ser chamado de mestre, mas não é o correto. Tu é uma grande referência e é pai dessa turma toda aí. Sim. Está treinando muita gente campeã, muita gente que quer simplesmente buscar uma qualidade de vida um pouco melhor. Alguns buscam, imagino, pela questão de defesa pessoal, mas muita gente que busca efetivamente a prática do esporte enquanto disciplina, enquanto um meio para se desenvolver como cidadão, que é um dos projetos sociais, inclusive, que você desenvolve. Vamos conversando sobre todas essas coisas. 8 anos de equipe A. 8 anos. Mas essa história vem de muito antes. Eu comecei a treinar karatê com 10 anos de idade, né? Pra parar em Birigui? Não, em Cascavel, Paraná. Eu nasci em Birigui, mas me mudei muito novo para Cascavel. Vizinho do Reinaldo Giannichini? Isso. Vizinho. 2 casas Vizinho. Depois da casa. Uhum. E eu comecei a treinar com 10 anos o karatê para parar de apanhar na escola. Como assim? Como pode ver, eu sou meio miúdo, né? Então, sabe que o pequenininho sempre sofre, né? E assisti aquele filme Karate Kid, lembra? Anos 80 e tal, e aquilo mudou a minha vida, né? Aquele filme mudou a minha vida. Então, eu queria ser o Daniel San e ali começou a minha história dentro da arte marcial, né? E realmente, 2 anos depois que eu iniciei no karatê, eu nunca mais apanhei na vida. Nunca mais apanhei. Por isso que eu fomento tanto o jiu-jitsu infantil hoje em dia, né? Dentro da minha equipe, né? Porque eu sei o quão importante foi para mim e o quão importante é para vários alunos que já passaram por mim, a questão do bullying, a questão da autoconfiança. Porque o valentão, Rodrigo, isso é notório, né? Todo mundo sabe que o objeto de agressão dele é o mais fraco, né? O valentão nunca vai em outro valentão, concorda? Ele vai sempre procurar... O gordo também sofre, tá? Porque sofre. Eu posso te dizer isso de cadeira aí. Sofre. Não importa se ele é grande, sofre. Todo mundo sofre, né? O pequeno, o gordo, né? Todo mundo sofre. O 4 olhos. Todo mundo, o magrelo. É um magrelo. Né? Imagina, eu era 4 olhos, magrelo, pequeno, só não era gordo, né? Então, mas essa importância, né? A importância da disciplina, do autocontrole, na formação da criança é muito importante, sabe?
Eu tenho estudos, já foram feitos estudos dentro da minha academia por psicólogos, né, que acompanharam o meu trabalho durante um ano. Toda a tese de mestrado foi feita em cima do trabalho que eu realizo no jiu-jitsu, então os resultados foram assim, impressionantes. Nem eu não tinha consciência, né, de quão importante é o trabalho da arte marcial na vida de uma criança. E hoje eu tenho uma turma enorme de crianças, né, quase 50% hoje do meu faturamento dentro da academia são as crianças, né. Eu tenho um trabalho, eu desenvolvo um trabalho totalmente específico em cima de crianças dentro da academia hoje, todo um cuidado, né? Porque também, como eu falei em relação ao mestre, a ser chamado de mestre, para trabalhar com crianças também tem que ter um trabalho todo diferenciado, não é como trabalhar com adulto, né? Você está lidando com a criança numa fase que é bem complicada, né? Tem que ter muita brincadeira lúdica, assim, para iniciar dentro da arte marcial. Tu não vai sair ensinando ela a dar soco, chute, bater em outras pessoas. Tem que ir botando dentro da cabeça dela, né, que aquilo é um esporte acima de tudo, né? E tem que ter disciplina, tem que ter hierarquia, tem que responder, tem que obedecer a mãe e o pai em casa, tem que ir bem na escola. Então a gente vai agregando valores, né? Ajudando. Respeito, né, Márcio? Respeito. A gente vai ajudando os pais nesse sentido, entendeu? A gente caminha lado a lado com os pais dentro da academia. Os pais assistem a aula junto, né? Eu tenho um espaço grande dentro da academia onde os pais conseguem participar da aula toda. Então é um desenvolvimento conjunto, né, com os pais. Porque pode ter o brigão dentro do esporte, assim Sempre como vai tem ter. maus profissionais Sempre vai ou ter. pessoas que usam mal qualquer coisa, né? Sempre vai ter. O fuzil na arma de um traficante, ele tem um resultado, na mão de alguém, Policial na força tem policial é outro resultado. Exatamente. Mas é importante, eu gosto sempre de dizer, quando eu converso com alguém das artes marciais, o quanto isso é importante para a disciplina, para o respeito, o quanto existe aí de ética que se desenvolve do esporte a partir desse trabalho. Sim. Que é um movimento. E essa criança ela não vai ser alguém agressiva, ela vai ser alguém respeitosa em primeiro lugar. Inclusive se a gente analisar o antes e depois da criança chegar na academia, né, por exemplo, o índice assim de reclamação nela na escola diminui. Eu tenho casos assim de diminuir 100%. A gente nunca vai conseguir, claro, com todos diminuir 100%, mas existem casos de diminuição de 100% de melhora. Por quê? Porque a partir do momento que a criança, a primeira coisa, que ela gosta daquilo, tu tem uma moeda de troca, né? Para cobrar dela. Opa, não foge da linha. Se tu fugir da linha, sair da linha, eu vou te cortar do jiu-jitsu, certo? Então, já tem uma moeda de troca. É a primeira coisa que a gente consegue trabalhar na cabeça da criança. E quando a criança gosta de uma coisa, ela vai abrir mão de algumas coisas para participar daquilo. Então, tu consegue já negociar. Coisas que muitos pais não têm. Se não tem alguma coisa que a criança não faz nada ali, só joga videogame, fica o dia inteiro em casa, né? Não tem hoje tem jiu-jitsu. Não vou te levar porque tu fez isso, fez aquilo, né? Opa, eu fiz a coisa errada, na próxima aula eu quero ir, né? Então, é bem legal, a gente trabalha em conjunto com os pais, né? Como é que é esse projeto social? Esse projeto social, Rodrigo, é uma história bem legal. Aconteceu comigo quando eu trabalhava em marketing, né, numa empresa grande aqui da região, né, numa rede de supermercados. Trabalhava, 10 anos na empresa, né, e surgiu a oportunidade de eu ir embora do Brasil para dar aulas de jiu-jitsu, né. E eu pedi demissão, né, da empresa e acabou que essa oportunidade acabou não se concretizando por alguns fatores. E então eu me vi desempregado, né, um baita emprego que eu tinha, né? Me vi desempregado, me vi ali meio que perdido, né? Então eu como eu gostava muito, tinha ganhado a faixa preta de jiu-jitsu na época, né? Mas não dava aula ainda. Resolvi montar a equipe A, aqui em Novo Hamburgo, né? Pela carência que a gente tinha em Novo Hamburgo de uma academia de arte marcial de jiu-jitsu. Na verdade, não existia nenhuma academia de jiu-jitsu na cidade. E no primeiro mês de academia, a academia lotou. E aquilo foi só uma experiência para mim ver, né, como que eu me sairia, né? E no primeiro mês lotou. E foi muito legal, que aquilo me empolgou. Inclusive eu estou até hoje, né, nessa vida aí, e bem feliz, fazendo o que eu gosto. E me chamou a atenção que um dia chegou um rapazinho de 12, 13 anos, entrou na academia, mal vestido, maltrapilho assim, né? E falou que queria ser lutador. Né, que viu
a placa na frente da academia e queria ser lutador. Convidei ele para entrar, cedi um kimono para ele, emprestei um kimono, ele fez o treino, se saiu bem no treino. O treino foi meio-dia. E eu falei para ele que se ele quisesse voltar, às 18 horas teria outro treino, né? Se ele quisesse voltar, ele poderia voltar. E eu dei o treino do meio-dia, fui almoçar e tal. Quando eu voltei umas 17 horas, né, para dar o treino das 18, ele estava lá ainda na academia. E aí eu questionei, né? Falei, poxa, mas tu não foi embora, né? Tu não comeu, tu comeu, tu não foi embora? Não, eu fiquei aqui, tô esperando, né? Tá, e tu comeu? Comeu onde? Porque na academia não tinha nada para comer, né? Daí ele falou assim, não comi. Daí eu peguei meu carro, dei um pulo na padaria, peguei um sanduíche, levei para ele e tal. E aí falei, mas cara, como é que tu vai treinar, né? Tu não comeu, tu não vai ficar fraco. Ah, mas eu tô acostumado a passar fome. E aí eu comecei a perguntar da vida dele, sabe? Esse primeiro menino, assim, o que tu faz da vida, onde é que tu mora? Mora no Santo Afonso e tal, né? E contou a história da vida dele, uma história bem triste e tal, né? História de criminalidade dentro da família, irmãos envolvidos com tráfico. E aquilo ali me tocou de um jeito que eu não consegui dormir aquele dia, sabe? Aquilo foi um divisor de águas para mim, assim. Eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar esse guri, né? Eu preciso fazer uma coisa para ajudar ele. O que eu posso fazer hoje, eu não tenho dinheiro, o que eu posso fazer é dar uma bolsa de estudo para ele. E assim começou o projeto, foi com esse guri. E ele hoje, ele é um dos meus professores, faixa preta. É verdade, ele vive do jiu-jitsu, está quase indo embora para os Estados Unidos, né? Ele está quase indo embora para os Estados Unidos. A gente está tentando tirar o visto dele, passaporte, tudo, né? É complicado, né? Tirar um visto para uma pessoa que não tem pai, não tem uma estrutura familiar, chega lá na frente, ele é um atleta só, né? Então é complicado. E a partir desse menino, ele voltou no outro dia e trouxe um amigo junto. Perguntou se o amigo podia treinar também. E ali começou, entendeu? Desse amigo veio outro e começaram a vir, e eu não sabia dizer não, e fui abraçando todo mundo. Chegou um momento que eu estava com 100 crianças, entre 10 e 17 anos, 100 guris treinando dentro da academia. Então, claro, dividido em alguns horários, né? Daí eu comecei a fazer treinos específicos só para eles. Comecei lá dentro da Santo Afonso, dentro da Praça da Juventude, montei um trabalho lá junto com o pessoal, né? Que eram os coordenadores da área lá na época. Quanto tempo faz isso, Márcio? Lá no início, há 8 anos atrás. Lá, né? bem no início, 9 anos atrás e tal. E a gente montou esse projeto e dali saíram assim, ó, dessa gurizada, saíram campeões mundiais, saíram campeões brasileiros, campeões sul-americanos. Dessa gurizada eu devo ter hoje em casa lá, eu não, eles, né? 10 medalhas de honra ao mérito esportivo da cidade de Novo Hamburgo, pelos feitos conquistados por eles em campeonatos de relevância nacional e internacional. Cansamos de ir na Câmara de Vereadores receber premiações. Então, hoje eu... Claro que muitos pararam, né? Como eu estava te falando antes da entrevista, né? É uma pena, né? A gente tinha talentos na mão, mas não tem... Não se ganha todas, né, Márcio? Exatamente. Mas aquela história, né? Tu consegue salvar um, então, consegue mudar a vida de um. Aquela história ali já teria sido suficiente, a gente sabe que foram e como dezenas, aquela eu consegui ajudar centenas, muitas pessoas, né? Então isso aí é a minha gratificação, né? Coisa linda, história linda, que orgulha demais a gente. Depois, esse rapaz vem contar aqui quando ele estiver voltando dos Estados Unidos para passear por aqui, para contar como está a vida dele depois de toda essa trajetória linda aqui. Vamos continuar falando de equipe A, mas na volta do intervalo, hoje com Márcio Mendonça. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o homem da equipe A. Ele não deixa que eu chame ele de mestre. Professor. Márcio Mendonça, empreendedor do esporte, das artes marciais, o cara que está formando muitos atletas e tirando muita gente da vulnerabilidade social. O Márcio estava me contando agora no nosso intervalo aqui, que durou bem mais do que os 2 minutos do nosso intervalo comercial. Algumas das lindas histórias, né, Márcio, que tu tem para compartilhar e que mostram não só o teu caráter, mas quanto a gente consegue fazer as coisas de forma diferente, quanto dá para construir
enquanto sociedade, enquanto empresários, como tu, empresário do esporte, transformando vidas. Eu acho que falávamos um pouco também da administração municipal, da possibilidade do secretário Jorginho Schmidt, que é um homem defensor do esporte, uma autoridade dentro do esporte da cidade. Recentemente homenageamos ele pela passagem dos 25 anos do título da Frangosul, no evento dos 10 anos da nossa Vale TV. Merece demais o nosso respeito e que, tomara, em breve consiga construir mais projetos dessa classe, apesar de toda a burocracia que impede de fazer tanta coisa bacana. Que bom que tu está dando sequência nesse processo, nesse projeto especialmente, Márcio, e fazendo as coisas acontecerem na cidade. Poder público, acho que muitas vezes quer fazer, mas emperra na maldita burocracia. Exatamente. A gente, como empresário, não pode ficar esperando que o tempo passe e que nada aconteça, né? Lindo trabalho da equipe A, 8 anos, caminhando para 9 anos de história, atendendo 15 cidades da nossa região, são 12 professores, além da tua estrutura administrativa, que atendem mais de 100 pessoas, entre jovens e pessoas mais velhas. Né? Na verdade, esse número é o número aqui da matriz, né, onde eu Da trabalho. matriz. Isso. Hoje, se a gente contabilizar todas as filiais, né, da equipe A na região, a gente tem filiais de Canoas até Gramado, né, passando por todas as cidades do Vale dos Sinos praticamente. A gente deve ter em torno de, acredito eu, que 1.500 pessoas praticando jiu-jitsu hoje, entre os projetos sociais que a gente tem, né? A gente tem 3 projetos sociais muito fortes, né, dentro da nossa equipe, que é de Nova Hartz, que é um trabalho maravilhoso que o professor Léo faz lá em Nova Hartz. São três núcleos dentro da cidade, tá? Que ele tem... Também leva a assinatura da equipe A. Equipe A. E é um professor que se dedica exclusivamente a esse trabalho, né? Ele está em torno de... Hoje ele deve estar com em torno de 120 crianças, né? Jovens e adolescentes treinando. Final de semana, inclusive, a gente participou de um campeonato, né? Em Bento Gonçalves, um challenge internacional. Ele levou um ônibus Nova Hartz, né? Com 35 crianças, né? Que participam do projeto dele, né? E a gente acabou ficando em segundo lugar, né? Geral por equipes, né? Resultado excelente, né? Então, a gente tem um outro núcleo muito forte de projeto social que é em Taquara, né? A gente deve ter em torno de 80 crianças lá num projeto em parceria com a ABB da cidade, né? Então, e tem também um projeto social paralelo, né? Que a gente apoia, que trabalha 3 núcleos aqui em Novo Hamburgo, que é Canudos, Boa Saúde e Santo Afonso, né? Jovens com vulnerabilidade e tal. E os que eu abrigo dentro da minha academia aqui na Matriz também, né? Eu tenho em torno de 20 crianças que eu dou bolsa, né? Que eu cedo uma bolsa de treinamento, né? Totalmente gratuita, né? Ajudo com kimonos, com deslocamento para campeonatos, né? Com despesas, às vezes, de viagens, né? E a gente, como eu te disse no intervalo, né? A gente procura fazer um pouco, né? A gente gostaria de ajudar mais. Que não é tão pouco assim, fica bem claro. Né? Gostaria de fazer muito mais, né? Como tu disse, a gente às vezes esbarra muito na questão burocrática, né? Às vezes a gente é impedido de fazer mais, mas vamos tocando, né? Eu acho que... Vamos tocando. Vamos tocando, é a palavra. Né? Essa gurizada, hoje deve ter gente espalhada por aí, treinando em outros lugares, concorrendo em alta performance. Sim. Onde é que chega longe essa gurizada, hein? Não tem limite, Rodrigo. Não tem limite. O limite quem impõe são eles mesmos. Se eles quiserem, eles alcançam o mundo, né? Eu tenho alunos hoje que estão em Portugal, ex-alunos, né? Estão morando em Portugal, estão dando aula. Eu tenho vários convites para enviar alunos para os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, lugares que gostam do jiu-jitsu, né? Japão, tem um aluno que está no Japão agora. Então, o limite é o mundo, né? É o mundo, não tem... Como eu te disse, vai muito do querer. Eu quero isso para mim, né? Quero. Tem quem ajuda? Tem. Que é o Márcio, que é as pessoas que ajudam o Márcio. Que o Márcio não faz nada sozinho. Eu tenho uma série de pessoas que me cercam, graças a Deus, sempre me ajudaram. E sempre que eu preciso, né? Eles me ajudam, então vamos ajudar fulano, vamos ajudar o fulano.
né? A gente se mobiliza e consegue. Só que o trabalho ele é muito novo. Se tu vai botar dentro de um período aí de 8 anos, é um trabalho de base que a gente está fazendo para colher frutos daqui 10 anos, eu espero. Daqui 10 anos, ter um resultado muito expressivo, muito mais expressivo que a gente já tem hoje. A equipe A ficou, ano passado, em terceiro lugar, a melhor terceiro lugar dentro do estado do Rio Grande do Sul. Uma equipe de Novo Hamburgo, que começou numa sala de 60 metros quadrados. Começou com um sonho de um louco, que largou tudo para viver do jiu-jitsu. E ano passado a gente fechou o ano como a terceira melhor equipe do estado do Rio Grande do Sul, ultrapassando inclusive muitas equipes com mais de 30 anos de história, equipes grandes de Porto Alegre, né? Então, é só um motivo de orgulho para mim, né? E para todos que me ajudaram a chegar até aqui, né? Porque é possível viver o esporte, o jiu-jitsu, especialmente profissionalmente? É possível. O jiu-jitsu, ele é muito rentável o nível de... Porque a gente conhece um lado do glamour lá, que é o MMA. Você tem duas vertentes hoje no jiu-jitsu, se quiser ganhar dinheiro. Migra para o MMA, você vira lutador de MMA, tem uma bela carreira, muito mais árdua, né? Porque Sim, não é todo mundo que chega lá. Quem Exatamente. aparece na TV, na luta, lá é meia dúzia, né? Sim, exatamente. Exatamente porque esse trabalho exige muita dedicação, né? E tem a vertente Mas pode ser um foco. É um dos focos. O outro é o jiu-jitsu esportivo, que é a luta com o kimono, né? Como o judô, né? Tá uma briga nas federações para unificar as federações para transformar o esporte em olímpico, né? Tem uma ideia de transformar o jiu-jitsu em esporte olímpico. Aí, claro, aí vai fomentar muito mais o esporte, porque daí tem muito mais verba federal, né? Porque os esportes olímpicos têm muito verba destinada, né? E hoje o jiu-jitsu, infelizmente, não é uma arte marcial olímpica ainda, um esporte olímpico. Estamos trabalhando, construindo, né? Para que seja. Claro que essa é uma organização internacional, mas o Brasil meio que capitaneando isso. O Brasil ele lidera. Ele tem essa liderança internacional, até porque o Brasil é o país referência do jiu-jitsu, né? Onde nasceu? Onde nasceu o jiu-jitsu moderno, né? O jiu-jitsu tradicional veio do Japão, foi reformulado pela família Gracie e renasceu no Brasil. Tanto que é o primeiro, é bem curioso até, tu falou que é o primeiro caso no esporte mundial de uma repatriação. Bacana. Ou seja, pegaram um esporte que foi criado num país e repatriaram. Hoje, ele virou brasileiro, né? O jiu-jitsu japonês ninguém fala mais, não existe, praticamente não se fala jiu-jitsu japonês, né? É conhecido como jiu-jitsu brasileiro no mundo inteiro, BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, né? Foi repatriado, porque teve uma série de mudanças no esporte quando a família Gracie introduziu novos movimentos, novos golpes e tal, então praticamente construiu uma nova modalidade. E hoje sim é possível viver o atleta competindo, o atleta de alto nível, né, do jiu-jitsu, ganhando bem, né, competindo internacionalmente e tal, mas também requer abdicação, como qualquer outro, né, outro esporte, né, mas a gente está bem encaminhado. Eu tenho bastante alunos assim que, se seguirem no caminho, né, provavelmente terão um futuro brilhante dentro do esporte. Gente daqui, da nossa volta. Gente aqui de Novo Hamburgo. Nasceu aqui em Novo Hamburgo, que se criou aqui. Exatamente. Como é que tu trabalha? Tu falou um pouquinho de como isso vira uma moeda de troca para incentivar eles na escola, né? Dentro dos projetos sociais, tem um acompanhamento mais próximo disso? Sim. Assim? Hoje em dia eu trabalho, eu gostaria, como eu te disse, gostaria de fazer um trabalho muito mais amplo dentro da cidade, né? Trabalhar com núcleos, com horários determinados, específicos, uma quantidade muito maior de crianças, de adolescentes, né? Porque eu sei da importância. Tu falou, inclusive, de fazer isso em várias academias no bairro para ficar pertinho das crianças. Isso, fazer um trabalho... 10 núcleos, 10 academias que pudesse ceder o espaço. Enfim. O meu sonho, e um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir realizar, em Novo Hamburgo, ter 10 mil crianças treinando jiu-jitsu. 10 mil. Essa meta. Entre escolas municipais, escolas estaduais, bairros, entendeu? Associação de moradores. Criar mão de obra para isso eu tenho. Professores disponíveis para fazer um trabalho voluntário, entendeu? Isso eu tenho, eu posso oferecer. Eu só preciso de não esbarrar em burocracia, que é o que acontece hoje. Hoje eu não posso entrar em alguns lugares, não posso dar aula em outros lugares, tem toda uma questão burocrática, né? Então,
Eu acho que quando a gente desburocratizar o futuro, a esperança, a gente vai ter um caminho bem legal para seguir dentro do esporte. Amém. Parabéns pelo esse trabalho. Eu não vou dizer de abnegação, porque é o teu negócio também, mas ele é de extrema doação. Assim. Isso é muito lindo, comovente. Que bom que existem pessoas cuidando muito dessa gurizada. Tenho uma grande honra de poder te conhecer e poder acompanhar um pedacinho disso e hoje poder estar contribuindo, compartilhando com o nosso telespectador. Tomara que cada vez mais as empresas continuem apoiando o trabalho que vocês fazem, que os pais que possam pagar continuem incentivando seus filhos a essa prática esportiva, de disciplina, lembrando sempre, né, de disciplina, de ordem, de organização, de hierarquia, de estudo, né, de voltar para o desenvolvimento desse jovem e que a gente possa em breve ter notícias ainda muito melhores de que o poder público está conseguindo influir positivamente, de que vocês estão conseguindo, conquistando resultados, Brasil e mundo afora, ainda melhores. Tu já é parte da Vale TV, está sempre aqui no nosso Esporte na TV e usa sempre nossos microfones, nossas câmeras para conversar com o nosso público, Márcio. Eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade, né? Agradeço a Vale TV, né? Por sempre estar acolhendo, né, a nossa palavra, né? E deixo aqui o convite para algum dia, né, se tu me permites, né, voltar aqui trazendo alguns exemplos, né, de mudanças. Extremamente, né, bem-vindos, desde já. Que eu acho importante mostrar, né? A gente tem que mostrar, né? Quando a gente consegue mudar a vida de alguém para melhor, né? Para poder até as pessoas às vezes acham que não podem fazer nada de dentro de casa, né? E às vezes uma contribuiçãozinha assim, até uma palavra de incentivo, sabe, para o seu vizinho, para o seu filho, sabe, que tem algum problema ali, levar, indicar, poxa, vamos, né? Vamos ajudar de alguma maneira. Então, as portas da minha academia estão abertas, né, para quem precisar de ajuda sempre, né? Equipe A, ali na Vereadora. Equipe A, na Vereadora Dom Rodrigues, 1381, quase ao lado do jornal NH, em frente à FENAC. Quem faz direção à FENAC pouco antes. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, está convidado. Sucesso, sempre. Hoje numa conversa de peso com Márcio Mendonça, da Equipe A de Jiu-Jitsu. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.